pena sair do Brasil? Essa era uma das perguntas que eu tinha que responder com muita frequência, sabe? E outra pergunta também que era frequente era se eu iria voltar pro Brasil. Era muito complicado responder essa pergunta, sabe? Apesar de, na época, eu responder de uma maneira bem rápida, né? Até porque eu apenas estava iniciando a minha experiência de viver fora do Brasil. Então era tudo muito novo, era muito divertido, eu sou muito aventureiro, né? Curioso. Então, claro que naquele momento eu não estava prestando atenção em voltar para o Brasil nem nada. Então eu respondi de uma maneira muito rápida, né? Mas conforme vai passando o tempo e tudo vai ficando muito comum, eu fui percebendo a dificuldade que é responder essa pergunta. O povo, pessoal, ele fala muito mal do Brasil, né? Quando eu falo povo, eu falo do brasileiro. Fala muito mal do Brasil. Só que quando você sai do país, você começa a prestar atenção em coisas que você nem prestava atenção antes, sabe? Eu me lembro quando eu saí do Brasil, foi em 2016 e era as Olimpíadas Rio 2016. E então, assim, foi um baque pra mim já no primeiro ano, porque eu saí do Brasil e no primeiro ano, nos primeiros meses, praticamente, eu já tive a oportunidade de ver o meu país pela televisão. É muito louco. Você vê o seu país pela televisão, você vê os repórteres, né, fazendo entrevistas e sempre falam um pouco da cultura, falam um pouco do Brasil. Então ali eu fui observando como que o mundo vê o Brasil, sabe? Tive muita dificuldade de me adaptar aqui, muita mesmo. Eu acho que no nos primeiros meses, eu acho que no meu primeiro Natal, por exemplo, não tinha completado um ano aqui. Eu tinha 6 meses quando chegou meu primeiro Natal. Então eu fiquei de boa. Porque eu queria ver como que eles comemoram o Natal aqui, como que funciona, o que eles comem e tal. Eu sei que eu detestei o Natal aqui. E já no meu segundo, mas aí eu fiquei de boa porque era tudo muito novo e tal. Já no meu segundo Natal aqui foi quando o negócio pegou. Que aí eu me lembro que eu chorei. E aí eu falei, fiquei de pijama. No meu terceiro Natal eu chorei menos e depois já ficou, não tudo ok, mas eu já tava mais forte. Mas assim, eu tive muita dificuldade de me adaptar aqui, muita. E eu tenho um amigo que chama Carlos, que ele tem mais tempo que eu aqui, né? E ele é mais velho que eu também, né? Então eu me lembro que ele me dava muitos conselhos. E aí, conforme eu fazia as minhas reclamações, e eu percebia que as minhas reclamações eram as mesmas de outros brasileiros, e inclusive dos argentinos que moram aqui, né? Parece que temos quase a mesma visão de ver. Eu acho que os argentinos têm quase a mesma visão do que é o mundo. Tem a mesma visão que os brasileiros de como ver o mundo, sabe? E eu me lembro que o Carlos falou assim pra mim, Thiago, para de comparar o Brasil com o México. E foi naquele momento que eu falei, o Brasil tem muita coisa boa. Justamente o fato de eu não conseguir me adaptar aqui era que eu tava o tempo todo comparando com o Brasil. E ali eu percebi a quantidade de coisas boas que o Brasil tem. Aí é aquela coisa, né? A falta faz a gente valorizar. Então, ao sair do Brasil, pessoal, a gente se torna outra pessoa. A gente se torna outra pessoa e que acaba interferindo nas nossas relações, nas relações do passado, nas nossas relações que deixamos no Brasil. Enfim, as relações que deixamos para trás. Uma das maiores vantagens de migrar, pessoal, de sair do Brasil é que você tem a oportunidade de se transformar na pessoa que você quer ser com mais facilidade. Por exemplo, você pode explorar o seu ser, conhecer os seus limites. Até porque, pessoal, imigrar se trata de ter ninguém por nós, é nós por nós mesmos. E outra coisa que é inevitável, eu vou ter que dizer, que ao imigrar, eu acabei perdendo algo em mim do Brasil e que acabou me transformando em uma pessoa mais interessante. Claro, eu ganhei outras, né? Mas assim, eu perdi várias. Uma das coisas, pessoal, que eu perdi, ou talvez eu calibrei, é a minha espontaneidade nas relações, né? Na comunicação, mas bem nas relações. Aí você vai falar, você tá louco, Thiago? Porque essa espontaneidade e tal é o que o brasileiro tem, por exemplo, nas relações, é o que vai te permitir fazer network
e que é extremamente importante para brasileiros que moram fora do Brasil. É extremamente importante fazer network. Porém, eu acho que o brasileiro tem isso muito exagerado. Eu peguei eu peguei táxi, Uber aqui no México, e é muito interessante a perspectiva que eles têm do brasileiro, assim, eles interpretam que o brasileiro é muito apaixonado, e isso eu ouvi de uma pessoa muito jovem e de uma pessoa muito velha. Muito exagerado. Então, eu acho que essa espontaneidade brasileira, ele é muito exagerado. É só você dar uma olhadinha no que aconteceu aí no show da Lady Gaga, como que foi. Chega ao ponto da pessoa perder o respeito do seu próprio corpo, chega a ter cria essa interpretação do síndrome do vira-lata, sabe? Então eu acho que isso está muito arraigado em nós, né? Esse exagero, essa paixão. Então, apesar de eu ainda estar em um país latino, que ao imigrar para um país latino, todo mundo fala a mesma coisa. É um país irmão, somos latinos, somos comunicativos, somos alegres, felizes, nos abraçamos e blá, 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 blá. Então, apesar de tudo isso, sim, aqui as pessoas são comunicativas, são cálidas e blá, 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 blá. Só que é um nível totalmente diferente do nosso, ao ponto que eu, como brasileiro, eu enxergo eles até um certo ponto frios, distantes, enfim. Pra você ter ideia, por exemplo, aqui no meu trabalho me chamavam para, vamos tomar uma cervejinha, tá? Aquela coisa bem, vamos chamar nem brasileira, latina. Vamos tomar uma cervejinha, vamos ali, vai ter uma festinha, vamos. E aí, no dia seguinte, eles passam na sua frente, pode chegar a pisar no seu pé, eles não vão nem olhar na tua cara. Parece que nem te conhece, parece que esqueceu do dia seguinte, tá, sabe? E eu fui percebendo que esse comportamento era muito comum. Então, assim, eu fui vendo, entendendo que eles não levam aquilo pro coração, aquela experiência legal de ontem no bar conversando e tal. No Brasil é diferente, né? Você sai com a pessoa, você bebe uma cervejinha, você conversa e tal, no dia seguinte, você já tá contando seus segredos, assim, sabe? Então eu vejo que aqui no México não funciona desse jeito. Aqui também não funciona esse negócio. Vamos lá em casa, dormir lá em casa. Dorme no sofá, põe um colchão no chão. Não existe isso aqui, não existe isso. Vai ter uma comemoração na casa de alguém? Vai ter. Mas todo mundo já tá preparado de pegar o Uber. Se o Uber... Aqui no México tem muita dessa coisa, que em determinados lugares o Uber meia-noite não chega, não vai, eles cancelam a viagem. Então tem gente que já mora distante, já ali às 10 já vai embora, porque sabe que meia-noite não chega. Então você vê que cada um sempre vai pra sua casa, pessoal, não tem esse negócio de dormir. Então você vê que as relações, as conexões aqui é um pouco diferente. E hoje eu acabei me transformando, por exemplo, nessa pessoa que eu não respondo WhatsApp, eu não levo o WhatsApp tão a sério, sabe? É muito comum você ver mensagens minhas ali por semanas, dias sem responder. E quando eu respondo, você pode ter certeza, é porque eu e você estamos conectados em algum tema que é importante pra mim. Hoje em dia eu tô conversando mais aqui no WhatsApp, hoje atualmente, com o Fernando, com a minha irmã e com a Ari. E cada um em um aspecto diferente. Com o Fernando sobre a questão do YouTube, com a Ari sobre o YouTube, sobre a questão de ser nômade digital, que é algo que eu tô querendo trazer pra minha vida. Com a minha irmã sobre a transformação de realidade que ela tá transformando na vida dela. Então, assim, quando é temas relevantes, aí eu respondo rápido e tal. Mas eu já não levo o WhatsApp tão a sério. É muito comum no Brasil você ver pessoas mandam mensagem rapidinho, responde, e se demora, fala, nossa, deixou em vista. Aqui é muito comum você ver as pessoas deixar pessoas em vista. Mas enfim, eu já não sou essa pessoa que leva tanta importância para responder o WhatsApp. E eu também nem me preocupo mais com o que acontece com as outras pessoas, sabe? É muito comum esse negócio. Eu não me preocupo, pessoal. Se eu ver, tal pessoa tem... Não me preocupo tanto, assim. Por exemplo, a minha mãe, não sei o que a minha mãe fez. Outra coisa que eu trouxe pra minha vida. A minha mãe deu meu telefone pro um primo. E aí, tem muito tempo que eu não falo com esse meu primo. E aí ele virou evangélico, eu não sabia. Começou a me mandar um monte de coisa de igreja pro meu celular. Falei, mãe, fala pra ele parar. Aí a minha mãe começou a falar, sim, ele é assim mesmo e tal, ele vai me ajudar. Aí ela já começou a mudar de assunto. Ele falou que vai me ajudar a ver o advogado ver a minha situação pra ver o que tá acontecendo, por que não tem dinheiro. Eu falei, mãe, fala pra ele não me mandar mensagem. Pronto. Sabe? Então, tipo assim, esse negócio de desviar de assunto, trazer assunto satélite, é muito objetivo. Eu me transformei nessa pessoa. Então, em migrar, pessoal, existem as suas vantagens, né?
Eu, por exemplo, eu gostei das coisas que eu consegui trazer pra minha vida, desenvolver, enfim. Realmente muda muito a maneira de você ver as relações. É importante, eu acho que para todo brasileiro, procurar ver o Brasil como eu consegui ver pela televisão, ver com uma certa distância, sabe? Então vai ser muito comum vocês, nos meus vídeos, verem, e talvez não vai se identificar, talvez, mas assim, eu romantizo o Brasil, sabe? Eu vejo muitas coisas bacanas, interessantes no Brasil. Talvez esse seja o tal do síndrome que todo brasileiro sofre quando tá fora do Brasil. Mas eu percebi uma coisa, todo brasileiro que romantiza o Brasil, não os brasileiros que estão fora do Brasil e que deram certos. Normalmente aqueles brasileiros que estão no exterior e ainda estão lutando para conseguir se estabilizar, enfim, eles ainda vê o exterior como objetivo, entendeu? Eu acho que quando você deu certo, você já vê o exterior como algo já natural, algo que faz parte da minha vida, daqui ninguém me tira. E aí você consegue olhar já pro Brasil, tem espaço, né, na tua vida, no seu olhar, na sua mente, para olhar pro Brasil com outro olhar. Isso foi o que eu percebi. Então, por exemplo, hoje eu olho pro Brasil com mais carinho, eu percebo mais coisas do nosso idioma, por exemplo. Um exemplo aqui, por exemplo, uma coisa que eu adoro, tem mexicanos aqui que falam, você fala espanhol e tal, que não sei o quê. Só que, tipo, qualquer estrangeiro, gente, eles não conseguem pronunciar nem ferrando o ão, sabe? Então, por exemplo, coração, estação, tudo que tem ão, eles não conseguem pronunciar. Então eu acabei pegando um orgulho tão grande desse ão, que é uma coisa só nossa. Também percebi que no nosso idioma tem muitas coisas que não faz sentido, porque quando você estuda o idioma, você começa a estudar, a entender, a usar e começar a ver que tem coisas que não faz sentido. E também eu comecei a perceber que isso tem no nosso idioma, sabe? Até hoje eu fico me perguntando por que o ônibus ele parece plural, mas só que ele é singular. Porque ninguém consegue traduzir a palavra saudade, que parece que é uma coisa muito nossa, é uma coisa que só se consegue sentir. Comecei a estudar algumas expressões que descobri que muitas das nossas expressões de hoje são coloniais, sabe? Você sabe a origem do pé rapado, daquele cara que não tem onde cair morto? Pois é. Vem da época que nem tinha asfalto na cidade, sabe? As pessoas andavam de cavalo. Carroça, essas coisas para poder ir para a igreja. Então as pessoas chegavam na igreja com o pé limpo porque tinha transporte para chegar, sabe? E aí as pessoas que chegavam com o pé sujo é porque tinham que ir caminhando. Então todas as portas de igreja, por exemplo, e de casas, enfim, qualquer lugar público, tinha um aparelhinho para a pessoa rapar o pé. Então todas as pessoas que rapavam o pé eram pessoas pobres, que não tinha, considerada pobres, que não tinha transporte para poder ir nos seus eventos. E aí vem, esse aí é pé rapado, sabe? Então assim, e tem várias histórias das nossas das expressões brasileiras, né? Que vem aí de histórias bem interessantes. Então eu consigo ter essa paciência, carinho de buscar, sabe? Se você quer migrar e se você é muito apegado à família, você vai sofrer muito aqui. Tem gente que sofre muito. Hoje eu não sofro, eu tô de boa. Eu sou mais apegado nesse sentido, porém, mesmo assim, no meu primeiro, que eu falei lá anteriormente, né, no meu primeiro, no meu segundo e terceiro Natal, eu meio que passei ali chorando. Agora imagine pessoas que são realmente apegadas à família. O quanto vai sofrer aqui. Hoje, gente, eu já tenho quase 10 anos já morando aqui no México. Hoje eu já consigo me sentir em casa, mas não foi uma tarefa muito fácil. Mas, assim, literalmente, muitos brasileiros não vão conseguir se sentir em casa em outro país. Então, se você é essa pessoa, você vai sofrer muito aqui. Eu já tô numa situação do qual eu não sofro tanto, sabe? Eu tô numa situação que aqui pelo México eu tenho muito carinho e muita gratidão, sabe? Eu até acho que a gratidão, até um certo nível, ele prejudica bastante. Porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu tenho muita gratidão, porque eu consegui muita coisa estando ali. E se chegar um momento de ter que me desvincular para ir por algo melhor, eu vou ter dificuldade de fazer esses vínculos, sabe? Por conta da gratidão. Então, assim, o México é um lugar, assim, que eu tenho muito carinho por esse lugar.
E isso me possibilita a não sofrer tanto. Porém, eu sinto que ao mesmo tempo não é o meu lugar, sabe? Então, Thiago, valeu a pena sair do Brasil? Vou responder no meu caso, na minha experiência, tá? Valeu super a pena. Pela pessoa que eu me transformei, não pelo que eu conquistei. Porque eu conquistei muita coisa. E as coisas que eu conquistei, justamente conquistei pela pessoa que eu me transformei, sabe? É muito interessante, pessoal. Aqui começa a minha dica de raciocínio, caso você queira migrar. É muito importante a gente considerar que o ambiente que você entra, ele interfere muito, impacta muito na tua experiência, tá? Então, por exemplo, aqui eu me deparei de repente com muitos mexicanos, que é a realidade daqui. Muitos falam, eu não sei falar inglês. Muitos mexicanos, né? E de repente você vê esse mexicano que fala que não sabe falar inglês, entendendo muita coisa, e até mantendo um nível de conversação interessante. Que no meu ponto de vista de brasileiro, aquilo pra mim é saber inglês, né? E aí eu vou lá e pergunto, você falou que não sabe falar inglês, o que você quer? Ele fala, é que eu não sou fluente. Já quando você olha pro Brasil, você vê, é muito comum no Brasil colocar no currículo inglês básico, e a pessoa não sabe falar nada de inglês. Então você começa a ver ali um reflexo um pouco do ambiente ali, onde a pessoa fala que sim sabe um pouco, mas não sabe nada. E de repente eu tava em um ambiente onde as pessoas falavam que não sabe, e depois te surpreende sabendo ali bastante coisa. Então eu comecei a me sentir ali muito em um ambiente desafiador. Porque de repente eu comecei a me deparar com muitos mexicanos assim que tem... É muito comum mexicanos que têm 2 faculdades. Gente, mexicano é muito inteligente. Eles aprendem muito rápido. Muito rápido. Assim, você dá, sei lá, 1 hora conversando de uma atividade, ele já tá dominando. Eles são muito bons assim na comunicação, sabe? Por exemplo, se você pegar um mexicano de surpresa para fazer um curso, uma palestra, um discurso, ele vai tirar aquilo de letra. De repente eu ia ver fila de entrevista, pasta assim de folhas e folhas de currículo. Então eu comecei a me sentir bombardeado e obrigado a ser bom o tempo todo. Eu romantizo o Brasil, eu não romantizo sair do Brasil, sabe? Até porque, pessoal, coisa ruim tem tudo quanto é lugar. Todo mundo aqui sabe que me acompanha que eu amo Miami. Quando eu tô em Miami, eu vejo cada coisa. É até diferente. Sei lá, por exemplo, no Brasil é que quando alguém rouba alguma coisa dentro do seu carro, você percebe de longe que seu carro tá diferente. Lá as coisas são tão bem feitinhas, até nisso, que você nem percebe que roubaram sua carteira do carro. Então quer dizer, essas coisas existem no mundo todo. Por isso que eu não romantizo sair do Brasil, porque você pode se surpreender muito. Por isso que eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas que me perguntam sobre sair do Brasil, sabe? Eu pergunto, qual é o ambiente que você vai se inserir? Qual é o ambiente que você vai imigrar? Então, no meu caso, eu me senti obrigado a ser bom. O ambiente que eu tava me obrigando a ser bom. Porque eu tava ali concorrendo com bons currículos, eu tava ali concorrendo com pessoas que diziam que não sabia falar inglês, mas sabia sim, que sabia vender, que sabia se comunicar de uma maneira espetacular, sabe? Então, assim, ou eu me desenvolvia e aprendia com eles, ou eu ia ficar pra trás e a minha experiência ia ser horrível. Então, no meu caso, pessoal, considerando várias coisas que como eu me desenvolvi e o que eu consegui conquistar, pra mim valeu super a pena. E aí você me pergunta, vale a pena então? E aí eu vou responder por você. Depende. Porque, pessoal, imigrar, ele é pagar um preço, né? Então, aí eu pergunto, você está disposto a pagar esse preço? Por exemplo, você perde conexões, você perde momentos, você perde pessoas. Por exemplo, no meu caso, eu me lembro que quando eu comprei aqui o meu primeiro terreno, eu tenho uma memória afetiva que no Brasil, eu acho que não é uma coisa brasileira, né? Tipo, compra um terreno, meu pai comprou um terreno com meu tio, aí foi minha mãe com a minha tia, eu, minha irmã e minha priminha, a Camila, a gente ia nesse terreno, limpar o terreno. Então, assim, tinha esse momento, era como praticamente uma tradição, a família ia limpar o terreno que comprou. E aí, de repente, eu comprei o meu terreno aqui, o meu primeiro terreno, e só era aquilo. Então não tinha ninguém pra ir comigo pra compartilhar isso, sabe? Eu acho que o brasileiro tem essa necessidade de compartilhar. Então meio que eu, durante muito tempo,
eu via essa compra como não faz sentido. Faz sentido, pessoal, porque eu tô escrevendo a minha história. Então não tem necessariamente que ter alguém ali comigo, sabe? Só que, assim, do ambiente que a gente saiu, isso é muito... foi muito duro no começo pra mim, sabe? Então, tipo, você tá disposto a ter conquistas e você não ter a sua família ali pra você poder viver junto essa conquista. Outra coisa foi na faculdade, né? Eu não tive formatura aqui, também estudei, me formei na faculdade e eu não tive formatura porque eu acho que na formatura tem que ter pelo menos uma pessoa. Então eu falei, não, quer saber, eu vou lidar bem com essa situação. Eu só me formando mesmo, tendo meu documento e em casa, de boa, sabe? Você tá disposta a passar por isso? Eu tenho um sobrinho de 10 anos que eu não conheço. 9, acho que tem 9 anos. Eu não conheço ele. Se não fosse as redes sociais, ele não saberia nem quem era eu. Ele sabe quem sou eu, ele fala de mim, a minha irmã fala que quando ele vê um avião, ele fala, meu tio. Mas eu não conheço ele. As minhas sobrinhas viraram adolescentes, eu não acompanhei isso tudo acontecer. Vocês estão dispostos a passar por isso? O meu pai, por exemplo, faleceu e eu não me despedi dele. Vocês estão dispostos a passar por isso? Se tudo que eu falei aqui pra vocês foi algo muito impactante ao ponto de fazer vocês pensar 2 vezes antes de migrar, mas é algo que você quer muito fazer, aqui vai 2 pensamentos meus que me fez estar tranquilo nessa minha jornada. Meu primeiro pensamento que eu trouxe pra mim é que nada é pra sempre, nem mesmo eu. E que eu só tenho essa vida aqui pra poder fazer e viver a minha história. Então aqui vem o meu segundo pensamento. Cada um é responsável por escrever sua própria história, sabe? Então eu comecei a pensar, ok, nada é pra sempre e cada um é responsável por escrever sua história. Então ali eu comecei a raciocinar em muitas coisas. Falei, cara, eu sei que em algum momento eu vou ter que passar por esse momento de dor, de perda, de luto. Só que isso não pode me matar antes do tempo. Sabe? Porque eu acho que você ficar pensando de que eu vou perder alguém, que vai acontecer alguma coisa, você tá praticamente se sepultando em vida, evitando de viver certas coisas, porque algo vai acontecer, e isso vai acontecer em algum momento, sabe? Ou de repente até eu poderia ter ido primeiro, sabe? Isso não pode evitar que eu escreva a minha própria história, sabe? E cada um ele é responsável por escrever a sua própria história. E quando eu falo escrever a história, eu inclusive incluo aí o cenário, sabe? O cenário que meu pai estava, que a minha mãe estava, que a minha irmã estava, não era o cenário que eu queria pra minha história, sabe? Então se eles escolheram aquilo porque eles queriam estar bem com isso, ok. Ou se eles vivem aquilo por questão de consequências de má administração ou alguma coisa, é consequência deles. Então eu falei, eu não vou ficar aqui escrevendo a minha história pagando a consequência dos outros. Tipo, por mais que seja meu pai, eu falei, não, eu vou escrever minha história, sabe? Então, infelizmente, cada um tem a sua jornada. Então, por alguma razão, meu pai estava ali fazendo a dele e eu fui tomar o meu para outro lugar. Eu me lembro que no meu primeiro ano que eu estava aqui, tem a Camila Campos, ela não faz mais vídeo no YouTube porque ela, né, gente, pra quê? Fazer vídeo no YouTube pra ela é perda de tempo já. Porque eu tinha ela como referência, ela imigrou também e ela começou a investir. E eu já não precisava nem trabalhar, né? E eu me lembro que ela gostava muito de fazer vídeos dirigindo, e um desses vídeos ela tava falando sobre a experiência dela de migrar. E ela falou assim que o que prejudicou ela era o fato dela... Ela também chegou a perder o pai dela estando fora. Mas o maior desafio dela foi ter que deixar a prima dela que ela cuidava. Ela era tipo babá, era mãe da criança, sabe? E ela não queria deixar a criança. Só que aí ela pegou e falou, mas... Meu pensamento, né? Ela também teve, nem tudo é pra sempre. Então essa conexão que temos hoje é dela, bebê. Será que quando ela for ser adolescente ela vai lembrar de mim? Ela vai ter essa mesma conexão comigo? Ela vai querer ir com as amiguinhas? Eu falei, não posso deixar de escrever a minha história, porque ela, quando ela começar a pegar caneta e papel, ela vai querer escrever a dela. Não posso interromper a minha história por conta dela, sabe? Então, assim, se tudo que eu falei pra vocês te impactou sobre as consequências, porque migrar é um preço, considera isso. Nada é pra sempre, você tem essa oportunidade de papel e caneta para escrever sua história. Você é responsável, sabe? De escrever a sua história. Então, aonde você se imagina o seu final feliz?
as coincidências da vida. Gente, imigrar é uma verdadeira aventura. Então, Thiago, você vai voltar pro Brasil? Então, tem muitos brasileiros, eu diria que nem brasileiros, sabe? Estrangeiros, né? Muitos acabam não voltando pro seu país de origem por conta da palavra desistência. E parece que a palavra desistência está vinculada com muitas coisas negativas no subconsciente das pessoas. E uma dessas coisas negativas é o fracasso. As pessoas não querem fracassar. Eu estive analisando muito sobre isso, o que me limita a voltar pro Brasil, para poder ressignificar e entender muitas coisas. E eu entendi que não, no meu caso, eu não tenho esse problema de fracasso. Eu tenho muitas evidências na minha vida que eu não fracassei aqui. Mas no meu caso é que eu dei tão certo aqui que esse talvez para muitas pessoas pode no futuro se tornar algo negativo. Quando você tá muito certo, você acaba tendo muitas raízes aqui, sabe? E essas raízes de alguma maneira me faz não querer ir, mas assim, não é por conta de fracasso nem nada. Por conta de ter que, pela responsabilidade das coisas que eu consegui conquistar aqui para administrar e etc. E eu ainda sinto que eu tô numa fase da minha jornada. É daqui pra frente. Lembra que lá no começo eu falei, não vou voltar porque é daqui pra frente? Eu sinto que eu ainda tô nessa energia. Então a minha jornada hoje eu quero poder continuar a viver as minhas experiências, essa minha experiência de migrar. Eu sou apaixonado por Miami. Por que não viver 2-3 anos em Miami pra realizar esse sonho? Mas assim, independente do que eu vá fazer no futuro, eu quero, estando aqui ou em Miami, em qualquer outro lugar, estar mais próximo do Brasil. O meu maior sonho de consumo hoje é estar pelo menos 3 meses por ano no Brasil, sabe? O que vai me proporcionar isso é a minha liberdade geográfica, que é o que eu tô tratando de desenvolver isso na minha vida. Eu quero ser aquela pessoa que tem um estilo de vida nômade digital. Tenho alguns planos, estratégias, do qual vocês vão acompanhar o meu plano para me transformar no nômade digital e ter essa liberdade geográfica e poder conquistar esse sonho de ir para o Brasil com mais frequência. Provavelmente vocês vão ver esse movimento nos meus próximos vídeos de vlog, enfim, nas nossas conversas. Mas eu já estou movimentando, tomando decisões coerentes que façam ecologia com o que eu quero co-criar na minha vida, né? E que é ter essa liberdade geográfica, ser nômade digital. Então a resposta é não vou voltar para o Brasil, mas o que eu mais quero porque eu quero ainda continuar viver essa aventura do imigrar. Tenho muita coisa que fazer aqui ainda, mas o que eu mais quero é estar mais próximo do Brasil, sim. Então, caso você já esteja com a sua mala pronta para poder imigrar, sim, faça, porém, vá com o coração aberto. Vá com o coração aberto e com as portas abertas para o Brasil, porque você nunca sabe o que você vai sentir falta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, pessoal. Eu nem pedi pra vocês se inscreverem, até esqueci. Eu adoro esse tipo de vídeo que a gente conversa. Eu tenho aqui uma lista de vídeos que eu quero fazer pra vocês. A Ari me ajudou, o Fernando também tá fazendo pergunta. A minha irmã também, tô pesquisando bastante vídeos assim que possa tirar a dúvida de vocês sobre imigrar, viajar. Então eu tenho uma lista, então próximos vídeos vai ser assim, desse jeito, onde vamos conversar sobre minhas experiências de migrar, como eu aprendi espanhol, trabalho, quanto ganho, custo de vida. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, então comenta aqui o que vocês gostariam de saber, tanto sobre o México ou sobre a vida de imigrante, tá? Então coloca aqui se vocês têm alguma sugestão de vídeo, coloca aqui no comentário. Então compartilha esse vídeo com aquele seu amiguinho que você sabe que gosta desse tipo de vídeo. E fala pra ele fazer todo aquele babado que você já fez, tá? Que é comentar, compartilhar, falar pra um amiguinho, mandar lá pro WhatsApp, enfim. Então, pessoal, eu tenho uma surpresa pra vocês sobre o meu aniversário, mas eu não vou falar agora, vou falar depois, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo.